Queria iniciar aqui uma série de vídeos aqui no canal sobre o ensino básico de eletricidade. Trata-se de um projeto piloto e se tiver uma boa aceitação eu posso ampliar até para o ensino da eletrônica futuramente. Bom, no começo eu vou pedir um pouco de paciência porque eu vou abordar diversos temas teóricos e até um pouco maçantes, né? Mas são de extrema importância para a compreensão dos assuntos futuros do decorrer desses vídeos. E sim, eu pretendo colocar uma parte prática para a gente aplicar tudo que foi visto na teoria, além de reforçar o conhecimento da eletricidade. Então seja bem-vindo a esta série de vídeos sobre eletricidade básica. É difícil imaginarmos nossas vidas modernas e o quanto teríamos evoluído sem o uso e domínio da eletricidade. Eletrodomésticos, equipamentos eletrônicos, carros, aviões e meios de telecomunicação estão entre algumas tecnologias que se utilizam da eletricidade. A eletricidade é um fenômeno natural e, portanto, não criado pelo ser humano. O que fizemos ao longo de nossa história foi, inicialmente, observá-la, entender e finalmente dominar o uso e distribuição da eletricidade. Bom, antes de entendermos o que é eletricidade de fato, precisamos entender um conceito físico e químico muito importante e bem básico, que é a matéria. Bom, matéria, de uma forma simples, é tudo aquilo que ocupa o espaço físico e possui uma massa. A matéria pode se apresentar nos estados físicos sólido, líquido e gasoso. A princípio, esses três serão utilizados para o nosso estudo. Apesar de existirem outros estados, eles não serão tão interessantes para a gente nesse momento. Bom, como exemplo de matéria, podemos citar um parafuso, uma rocha, água dentro de um copo, ou até mesmo o ar que nos rodeia. Agora que temos esse conceito de matérias, vamos fazer um pequeno exercício mental. Vamos fazer um zoom na água de um copo, pegar esse copo e começar a dividir e observar cada vez mais perto da estrutura dessa matéria. Bom, se dividirmos cada vez mais a água de um copo, vamos chegar até um ponto em que teremos apenas uma única unidade que ainda pode ser chamada de água. A essa unidade chamaremos de molécula. Portanto, uma molécula é a menor porção de uma matéria, que ainda mantém as características básicas dessa matéria. Como exemplo de moléculas temos a molécula da água, o H2O, a molécula do sal de cozinha, o NaCl, e a molécula do ácido sulfúrico, H2SO4, e por aí vai. E se dividíssemos ainda mais essa molécula? Bom, chegaremos a uma unidade denominada átomo, do qual seria a menor porção de qualquer coisa presente na natureza. Se analisarmos nossos exemplos, notamos que a água é composta por dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. O sal de cozinha é composto por um átomo de sódio e um de cloro, criando o cloreto de sódio. E o ácido sulfúrico é composto por dois átomos de hidrogênio, um de enxofre e 4 de oxigênio. Desde a Grécia Antiga, acreditava-se que tudo podia ser dividido até um ponto limite, onde não seria mais possível realizar essa divisão. Os gregos Leucipo e Demócrito, que viveram entre 500 e 460 a.C., já acreditavam nessa hipótese, e podemos atribuir a eles a criação do termo átomo, que do grego quer dizer indivisível. Por vários séculos após essa hipótese, acreditava-se que o átomo era algo único e que não poderia ser dividido em mais nada. Já em 1887, J.J. Thomson propôs seu modelo atômico, que havia uma grande carga elétrica positiva no centro do átomo e pequenas cargas negativas incrustadas nessa carga positiva. Este modelo também foi apelidado de modelo atômico do pudim de passas, por conta da ideia de que as cargas negativas estarem incrustadas como as uvas passas nesse tipo de pudim. Sim, a partir daqui começa a ficar interessante para nós do ponto de vista elétrico. A ideia de haver cargas elétricas positivas e negativas é necessária para que haja um equilíbrio elétrico no átomo. Avançando um pouco mais na história, em 1911, Rutherford propôs a ideia que utilizamos até os dias de hoje, o modelo atômico planetário, em que as cargas elétricas negativas orbitam o núcleo do átomo, composto de cargas elétricas positivas, como os planetas do Sistema Solar orbitam o nosso Sol. Finalmente, em 1923, Niels Bohr aperfeiçoou o modelo de Rutherford, atribuindo níveis de energia a cada órbita do elétron, ou seja, cada elétron deve obrigatoriamente ocupar uma órbita de acordo com seu nível de energia.
Além disso, foi o primeiro a quantizar essa energia. Veremos que esse conceito de nível de energia será muito útil para nós no decorrer desses vídeos. O modelo atual, denominado modelo de Rutherford-Bohr, determina, como já vimos, que as cargas elétricas negativas orbitam as cargas elétricas positivas no centro do átomo. Após diversos outros estudos, descobriu-se também cargas eletricamente neutras presentes no núcleo do átomo, os chamados nêutrons. Portanto, temos, conforme o modelo atual, elétrons, que são partículas bem menores em relação às demais e em relação ao próprio átomo, e orbitam o núcleo do átomo. Essas partículas têm carga elétrica negativa. Prótons são partículas maiores e ocupam o núcleo do átomo. Essas partículas, têm cargas elétricas positivas. E os nêutrons, que são partículas do tamanho idêntico aos dos prótons e também ocupam o núcleo do átomo. Essas partículas possuem carga elétrica neutra, ou seja, nem positiva nem negativa. Bom, na natureza, a condição ideal é que todos os átomos estejam eletricamente neutros, ou seja, o número de elétrons e prótons deve ser iguais, gerando assim um equilíbrio elétrico. Mas isso nem sempre é possível devido às diversas reações químicas que ocorrem entre átomos, criando as diversas moléculas e substâncias que temos na natureza. Além disso, forças externas podem causar esse desequilíbrio. Quando o átomo não está eletricamente neutro mais, dizemos que agora ele é um íon. Então, se um átomo perde elétrons em uma reação química, o número de prótons fica maior. E eletricamente esse átomo fica positivo, ou seja, agora ele é um íon positivo, ou cátion. Se pelo contrário o átomo ganha elétrons, o número de prótons fica menor e este fica eletricamente negativo, se tornando agora um íon negativo, ou ânion. Note que não podemos, de certa forma, mexer no núcleo do átomo. Isso só é possível através dos processos de fusão e fissão nuclear, o que não será tratado nessas aulas. Já vimos que existem cargas elétricas nos átomos, mas não seria interessante estudarmos somente as substâncias a nível atômico. Afinal, no nosso mundo nem tudo é a nível atômico. Mas podemos estender o mesmo conceito para a nossa realidade. Vamos imaginar que temos uma pequena esfera de vidro, uma bolinha de gude, por exemplo. E de alguma forma eletrizamos essa esfera. Bom, eletrizar significa que damos alguma carga elétrica para essa esfera, que antes era neutra. A partir de agora ela terá uma carga positiva ou negativa de acordo com a ideia anterior de íons. Se tirarmos elétrons dessa esfera, ela irá possuir uma carga elétrica positiva. E se acrescentarmos elétrons a essa esfera, ela terá uma carga elétrica negativa. Basicamente, não há uma definição formal de carga elétrica. É basicamente isso. O número de elétrons presente em um corpo determina a sua carga elétrica. E como podemos mensurar essa carga elétrica? E se a gente tiver duas esferas carregadas negativamente, por exemplo, e para saber qual delas é mais eletricamente negativa? Bom, para isso a gente utiliza a unidade de medida denominada Coulomb, em homenagem ao cientista inglês Charles Augustus Coulomb. A abreviação dessa unidade é a letra C. Então, nesse caso, podemos dizer que a esfera 1 tem menos 2 Coulomb e a esfera 2 tem menos 4 Coulomb, ou seja, a esfera 2 é 2 vezes mais eletricamente negativa. De forma análoga, podemos ter uma esfera com 5 Coulomb e outra com 20 Coulomb, sendo 4 vezes mais eletricamente positiva. Note que podemos atribuir sinal também a essa unidade, indicando se esse corpo ele tem uma carga elétrica positiva ou negativa. Sobre Charles Coulomb a gente vai estudar um pouquinho mais nos próximos vídeos a respeito das descobertas dele. Bom, para termos ideia de quão pequeno é um elétron, a carga elementar de um único elétron, também denominada como E, ou seja, se pegarmos um único elétron e medirmos a carga elétrica dele, teremos algo em torno de 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb, ou seja, menos 1,6 acompanhado de 19 zeros à esquerda deste. De forma contrária, para que possamos ter apenas 1 Coulomb de carga elétrica, precisaremos de aproximadamente 6,25 vezes 10 a 18 elétrons.
Sim, 6,25 acompanhado de 18 zeros à direita. Bom, espero que tenham gostado dessa primeira aula sobre eletricidade básica. Na próxima aula iremos tratar sobre o campo elétrico e como as cargas elétricas se interagem entre si. Além disso, a gente vai ver um pouco sobre o trabalho de Coulomb, entender a interação e forças de interação entre cargas. E a gente vai entrar na nossa primeira unidade aí de medida bem famosa, que é o volt. Bom, então até a próxima. Muito obrigado por assistir o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa um like para fortalecer o canal e se inscreve para acompanhar o andamento dessas aulas. Até mais!